Salut mon ami, aqui é o Jérôme Guiné do francesfluente.com e no vídeo de hoje a gente está estreando uma nova série aqui do canal que é Aprendendo Francês com Música, onde eu vou primeiro tocar uma música para vocês aqui no meu violão e depois a gente vai entrar dentro do meu computador onde a gente vai fazer aí sim uma aula de francês, mais precisamente uma aula com as letras dessa música. Então, primeira fase a gente ouve a música e na segunda fase a gente estuda as letras dessa música. Então ela vai, hein? On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que je m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que je m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? On me dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien, mais qu'il nous promet tout. Pareil que le bonheur est à portée de main, alors on se prend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que je m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que je m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Je vous aime, c'est secret, ne dites pas que je vous l'ai dit. Pourtant quelqu'un m'a dit que je m'aimais encore. Me l'a-t-on vraiment dit que je m'aimais encore? Serait-ce possible alors? On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Tu vois, quelqu'un m'a dit que je m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que je m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Muito bem, essa foi a música da nossa primeira videoaula Aprendendo Francês com Música. E agora, vem para o meu computador que a gente vai entrar um pouco mais a fundo aí no estudo das letras da música Quelqu'un m'a dit, da Carla Bruni. Um abraço. Observe a estrutura. On me dit. Você sabe que o sujeito on pode tanto ser o agente, no sentido de nós, agente, nós, quanto o sujeito indefinido. E será que você já consegue identificar se nesse caso aqui se trata do agente nós ou do indefinido? Então veja só, vamos analisar o resto da frase para que você possa responder a essa pergunta. Que nos vies ne valent pas grand-chose. Atenção no possessivo no, N-O-S, no. O no pode tanto ser nossos quanto nossas. Não tem um gênero. É no tanto para feminino quanto para masculino. Aqui traduzimos como nossas, no feminino, já que logo depois vem a palavra vidas, representados por vi. Então, no vi é nossas vidas. E como que eu sei que é vidas? Porque em vi, no final, tem um S. O S é a marca do plural. Então eu sei que é vidas e não vida. Se fosse vida, o vi ele não teria o S. Seria escrito apenas V-I-E à la fin. No vi, nossas vidas. Temos também o verbo valem na terceira do plural. Val. Atenção, o ENT ne se prononce pas. A gente não pronuncia. ENT, val. Que é valem em português. Esse verbo está entre os termos de negação, ne e pas, portanto, a frase fica que nossas vidas não valem. Grand chose, literalmente em português, a mesma coisa, ou seja, grande coisa, grand chose. Muito bem, então agora, o que fica melhor?
A gente me diz que nossas vidas não valem grande coisa, no sentido de nós me diz que nossas vidas não valem grande coisa, ou me dizem que nossas vidas não valem grande coisa. Indefinido, me dizem, alguém me diz, me dizem por aí que nossas vidas não valem grande coisa. Qual dessas duas frases melhor se encaixa, é mais apropriada, tem mais bom senso na sua estrutura? Acertou se você escolheu a segunda opção. Me dizem que nossas vidas não valem grande coisa. E é assim que traduzimos, então, nesse caso, on me dit que nos vies ne valent pas grand-chose. Super! A frase seguinte acompanha a estrutura em português. Elle passe en un instant comme fan les roses. Atenção aqui à liaison em passe en un instant. Então eu tenho uma dupla liaison aqui em N, né? Veja só, en un instant comme fan les roses. Literalmente, elas passam, as vidas, elas passam em um ou num instante, como murcham as rosas. E aqui temos o verbo murcham, né, que é fan. Mesma coisa, não pronuncio o ENT à la fin du verbe ici, ok? Marca do plural, ENT não se pronuncia. Fan. Atenção então no uso do ENT no final, indicando apenas o plural deste verbo. É como se fosse o S das nossas palavras, nossos substantivos, que também não é pronunciado, como em vidas, lá em cima, em que eu não pronuncio o S, mas eu escrevo e coloco assim a marca do plural na palavra. On me dit que le temps qui glisse est un salaud. Liaison de novo aqui nessa frase. Est un salaud. On me dit que le temps qui glisse est un salaud. E novamente temos aqui on me dit com sentido indefinido. Em português, me dizem que le temps qui glisse, ou que o tempo que escorrega, le temps qui glisse, est un salaud, ou é um canalha. Salaud é uma palavra um pouco pesada. Você fala salaud, é algo como em português seria o canalha, un salaud. Observe que a cantora continua a frase acima, nessa próxima linha, que de nossas tristezas ele faz casacos. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Atenção aqui, pois a frase não está tão clara assim nesse trecho. Vejamos. Vamos por partes. E analisar primeiro o vocabulário. No chagrin significa nossas tristezas, né? Avoir un chagrin é ter uma tristeza. Saiba que também é correto dizer no tristesse. Então, tristesse e chagrin são sinônimos. No trecho de manteau, temos aqui o artigo indefinido de. Lembre-se que a tradução de em português pode tanto ser dos, como também pode ser o uns, um artigo indefinido uns, e é o caso aqui. Porém, normalmente, em português, não usamos o uns. É difícil usar esse artigo indefinido. Por exemplo, veja só essa frase. Ele faz casacos. Quando eu digo ele faz casacos, eu poderia também dizer ele faz uns casacos. Existe embutido ou subentende-se entre faz e casacos um artigo indefinido, no caso, uns, não é mesmo? Em francês, eu não posso deixar esse indefinido subentendido. Ele precisa aparecer, tanto na escrita quanto na oral. Logo, eu preciso dizer il s'en fait des manteaux. Seria errado dizer il s'en fait manteau, como é a estrutura usada em português. Agora, talvez por uma razão de rima,
a cantora tem adicionado sans. Acredito que não vale a pena nos estender neste termo aqui, pois isso somente irá suscitar confusão, já que não há um rigor gramatical aqui nessa linha. Assim sendo, considere que o sentido final da frase é o mesmo que il fait des manteaux. Eu poderia suprimir o ils sont faits de manteaux, ok? Não há uma gramática correta nessa frase se eu digo ils sont faits de manteaux, como é dito aqui na música, ok? Então a frase mesmo correta e certa seria il fait des manteaux. Entramos então no refrão da música e aqui temos um grande vilão da tradução português-francês, que é o pourtant. E pourtant, a reação natural é de acharmos que se trata da palavra portanto em português, só que não é o caso, muito pelo contrário. Em português trata-se de um conector lógico, né, de consequência. Quando dizemos portanto, é como se dissemos então, logo, por consequência. Atenção, porque pourtant significa, em francês, no entanto, e não em consequência ou então. Porém, no entanto, ou seja, ele faz um contraponto, pourtant faz um contraponto com aquilo que foi dito anteriormente. E é sinônimo, por exemplo, de porém, mas, ok? E não é portanto. Portanto é diferente de pourtant. Pourtant é a mesma coisa que porém, mas. Ele faz um contraponto com relação ao que foi dito anteriormente. Em francês, um sinônimo que você já conhece, que você já tem em mente, que poderia ser um sinônimo de pourtant, é o mais. Mais. Eu poderia colocar, no lugar de pourtant, quelqu'un m'a dit, poderia dizer mais quelqu'un m'a dit, ok? E que pourtant é mais elaborado, significa mais do que porém, é no entanto. Tem o mesmo sentido, porém, no entanto, é mais elaborado, mais requintado, digamos assim, ok? Então você pode usar pourtant e mais com o mesmo sentido. Pourtant é talvez um pouco mais requintado que você disser mais apenas. Na mesma linha, temos um outro vilão da tradução francês-português, que é quelqu'un. Quelqu'un. A reação é de traduzirmos como qualquer um. Dizer qualquer um, parece, né? Qualquer um, quelqu'un. Só que atenção, porque não é o caso. Não é o caso. É como para quelque chose. Lembra? Quelque chose. A gente viu isso anteriormente. Apesar de parecer qualquer coisa, se a gente coloca do lado quelque chose, em português, então é qualquer coisa? Não, não é. Quelque chose significa alguma coisa. Né? Note que é diferente quando você fala qualquer coisa serve e eu preciso de alguma coisa para estudar o francês. É um sentido diferente. Então, alguma coisa, quelque chose. Quelque chose. Assim é com quelqu'un. Pode parecer qualquer um, porém, atenção, quelqu'un é alguém. Alguém. Então, quelqu'un m'a dit, alguém me disse. E não qualquer um me disse. Alguém me disse. Quelqu'un m'a dit. Super. Veja a frase riquíssima aqui para o nosso aprendizado. Que tu m'aimais encore. Note que a autora trata esse trecho com bastante informalidade. Ela é informal. Eu sei que ela é informal, pois ela está usando o sujeito tu e não o sujeito vous. Para dizer você. Que você me amava ainda. Então não faria sentido ela tratar um antigo amor pelo sujeito formal vous, entende? Por isso que ela diz tu. Então ela está sendo informal. Outro ponto interessante de observar aqui. Temos o imperfeito novamente. Mas é a primeira vez que o vemos sendo usado com o sujeito tu. Tu m'aimais. Note que a terminação desse verbo é exatamente a mesma que para o sujeito je, eu. Exemplo, você me amava. Tu m'aimais. E eu te amava. Je t'aimais. Olha a similitude que tem aqui com o português. Nós usamos o verbo exatamente da mesma forma no imperfeito para eu e para você, ou para je e para tu. Je t'aimais, tu m'aimais. Mesma terminação, A e S no final do verbo. Encore é uma palavra muito usada e significa ainda.
E é usada da mesma forma que no português, nos mesmos contextos. Veja só. Que tu m'aimais encore. Que você me amava ainda. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Então, atenção aqui, liaison de novo. M'aimais encore. Veja, se. Você já sabe que se trata-se apenas, em português dissemos é. Começamos a frase se como é. Precisamos, porém, deste se apóstrofe em francês, pois nunca se pode começar uma frase afirmativa em francês usando o verbo, começando uma frase afirmativa com o verbo. Por quê? Porque em francês seria errado dizer et quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Eu preciso dizer c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Aqui temos uma frase interrogativa com a inversão do verbo e do sujeito. O se, nesse caso, tem o sentido de isto, que é o mesmo sujeito impessoal ali no se. Né? Na verdade, o se apóstrofe ele é o se, só que com o encontro da vogal e de se e e de e, do est, a gente tem o que a gente chama de elision, a elisão. Por isso que eu tenho esse apóstrofe. Mas antes da elisão, eu tinha o se, né, na verdade. E como aqui nesse caso não tem o elision, o se volta a aparecer no seu formato bruto, né, no seu formato inicial. Então por isso que eu digo serait-ce possible alors. Serait-ce possible alors. Lembrando que a inversão de sujeito e verbo é uma alternativa de interrogação. Aliás, de todas as alternativas, é aquela que é mais elegante, né? Que é mais requintada, que é mais bonita de se fazer. Perceba que se a frase estivesse na afirmativa, diríamos ce serait possible alors. Com a inversão para fazer a interrogativa, fica então serait-ce possible alors. Em português, ao pé da letra, teríamos seria isso possível então? Fica um pouco estranho. Podemos simplesmente dizer seria possível. Então, on dit que le destin. Novamente, dizem que o destino se moque bien de nous. Veja, le destin se moque significa o destino zomba, ok? Se moque, zomba, no sentido de tirar sarro mesmo, né? Bien de nous. Então, novamente, temos aqui o bien com o sentido de bastante. E de nous, que é de nós. A frase fica, então, on dit que le destin, dizem que o destino, se moque bien de nous, tira bastante sarro de nós, não é mesmo? Qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Veja que antes de mais nada ocorreu uma famosa elision entre o que e o il, ok? E que deu então qu'il, significa que ele, ou seja, o destino, que ele, o destino. Ne nous donne rien. Temos uma negativa aqui, onde o primeiro termo negativo é o ne e o segundo é o rien. Ou seja, dessa vez não é o pas, que normalmente é como segundo termo negativo, né? E sim o rien, que é o segundo termo de negação nesse caso. E que significa nada. Rien é nada. Então a frase qu'il ne nous donne rien significa que ele não nos dá nada. Perceba que aqui eu tenho dois termos de negação, porém, e na escrita é sempre certo usar os dois termos de negação, onde no presente do indicativo, né, o verbo ele sempre está ali entre os dois termos de negação. Repare que o nous tanto pode ser nós quanto nos, como é neste caso. Né? Quando eu digo et qu'il ne nous donne rien, eu estou dizendo que ele não nos dá nada. Né? Então, nous pode ser nós, ou dependendo da frase, pode ser nos, que nem é o caso aqui. Et qu'il nous promet tout. Novamente, temos uma ordem perfeita na tradução. E que ele, et qu'il, o destino,
nous promet tout. Nos promete tudo. Paraît que le bonheur est à portée de main. Veja só, liaison para começo de conversa, est à portée de main, est à portée de main. E você provavelmente já sabe que a língua francesa gosta de contrações e quanto melhor for para falar, e de preferência rapidamente, melhor é e mais contrações são usadas. Por que eu estou falando isso? Veja que nessa frase existe uma contração feita apenas na linguagem oral. É um pouco a mesma ideia de você suprimir na linguagem oral, na linguagem falada, o primeiro termo de negação. Fica mais fácil, você está economizando saliva, enfim. Já que na escrita é errado fazer essas contrações. Então aqui a gente tem uma expressão francesa onde a gente diz il paraît. Il paraît em português é parece, tout court, assim, normal. Só isso, parece. Parece, em francês eu digo il paraît. E é provável que você vai estranhar o uso do il aqui. Até mesmo porque o il, nesse caso, não pode ser traduzido por ele. Como normalmente a gente traduz il, é ele, é o sujeito ele, il, né? Então, il paraît, você vai falar, putz, ele parece? E não é. Ok, não é. É apenas, aqui o il assume a mesma função do que o ça ou o se, como a gente viu anteriormente. Ou seja, a função é de não deixar que o verbo paraît comece a frase afirmativa sozinho, já que a gente viu que isso seria errado de se fazer. Lembrando que é errado de se fazer em uma frase afirmativa, né? Por exemplo, uma frase interrogativa, eu poderia muito bem começar a frase com o verbo, como a gente viu na frase onde ela diz serait-ce possible? Alors, serait seria, é um verbo, ok, mas é uma interrogativa, não é uma frase afirmativa. Essa é a grande diferença. Acontece que, na música, ela não pronuncia o il. Cadê o il? E isso é realmente feito na linguagem coloquial. Da mesma forma que a gente suprime muitas vezes o primeiro termo de negação, o ne, il paraît que, ou você ouvirá muitas vezes na linguagem falada, paraît que nem é o caso aqui na canção, ela fala como na linguagem falada, paraît que le bonheur. Duas perguntas que você provavelmente me fará são, mas se o il tem a mesma função que o ça e o se, eu posso usar, nesse caso, o ça ou o se no lugar do il? E a segunda pergunta pode ser, mas então quando é que eu uso o ça, o se e o il? É uma pergunta muito legítima. E a resposta para a primeira é, não, você não pode fazer isso. Você não pode substituir ça ou se pelo il nesse caso. E para a segunda é que, na maioria das vezes, o que temos é o ça ou o se no começo das frases, com essa função de acompanhar o verbo, né? Para isso é muito raro se usar o il. É muito raro você ver o il com essa função. Normalmente é usado com verbos que, anota aí, descrevem o tempo ou o clima. Veja só, por exemplo, está chovendo ou chove. Em francês a gente vai dizer il pleut. Olha que interessante. Se a gente falar está sol, ou está um dia bonito, está sol, dizemos em francês il fait beau. Ao pé da letra seria faz bonito, il fait beau. Como que eu digo faz frio? Então estamos falando de tempo e clima. Faz frio ou está frio, né? Dá no mesmo? Em francês eu diria il fait froid. Então, na maioria das vezes, usamos o il com verbos que estão descrevendo o tempo. E no caso aqui, il paraît, né? Il paraît é uma grande exceção a essa regra, mas é assim que eu falo. Na frase temos a expressão à portée de main, que significa literalmente ao alcance das mãos. Lembrando que main é mão. À portée de main, ao alcance das mãos. Le bonheur é a felicidade. Le bonheur est à portée de main. Significa a felicidade está ao alcance das mãos. Então, recapitulando aqui a frase, il paraît ou paraît que le bonheur, veja que aqui tem um detalhe interessante, a cantora engole o E de que. Ela diz que le bonheur,
que é assim que a gente fala mesmo, né? Que le bonheur est à portée de main. Ou parece que a felicidade está ao alcance das mãos. Alors, on tend la main et on se retrouve fou. Atenção aqui, porque o on, nesse caso, significa a gente. Então veja a sutileza, né? Sempre, como que você vai traduzir o on? Será que é o agente? Ou será que é o tal do sujeito indefinido? Enfim, depende muito aí do seu bom senso, de você ver também na frase, né? On tend la main, a gente estende a mão, nós estendemos a mão. Alors, on tend la main et on se retrouve fou, né? Então nós estendemos a mão, a gente estende a mão et on se retrouve fou. Atenção aqui, pois se retrouve, traduzido fora desse contexto, se você pega só se retrouve e coloca assim, né? E coloca no Google e traduz, por exemplo, você vai ter se encontra. Retrouve é encontra. Porém, nesse contexto, atenção, ele tem um sentido diferente. Ele tem um sentido de fica. Essa não é uma forma muito usual de se falar, mas é preciso tomar esse cuidado. Fou é louco. Então, assim sendo, alors, on tend la main et on se retrouve fou. Em português ficaria então, on tend la main, a gente estende a mão ou nós estendemos a mão, et on se retrouve fou, e a gente fica louco. Em seguida vem o refrão novamente. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Bom, como o vídeo está ficando um pouco longo, a gente vai ver a segunda parte numa próxima ocasião. Enquanto eu termino de preparar essa segunda parte, porque sim, eu já estou preparando essa segunda parte para mandar para você muito em breve, vou pedir para que você se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, vai aparecer um balãozinho aqui colorido em algum lugar aqui perto, que é a logo do francesfluente.com. Clica no botãozinho para se inscrever no canal e deixa o seu comentário também aqui embaixo, dizendo o que você achou, se você gostou, se você não gostou dessa videoaula. E se você tem alguma música que você quer que a gente estude juntos para aprimorar ainda mais o seu francês, deixa nos comentários também. Até a próxima. À bientôt!